Olá, nono ano. Aqui é a professora Thaís, de Ciências, professora do projeto de reforço SAEB. Na aula passada, eu enviei para vocês as atividades da aula 6. Essa semana, eu estou gravando esse vídeo para a gente poder corrigir juntos essas questões. Verifiquem se vocês erraram, se vocês acertaram a maioria. Na número 1, eu pedi assim: observe os itens abaixo e digam se são misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas e heterogêneas são um conteúdo que vocês viram no 6º ano. Vejam se vocês relembram esse conteúdo, se vocês acertaram a maioria aí das alternativas. O que é então uma mistura heterogênea ou uma mistura homogênea? Uma mistura de substâncias é quando eu tenho mais de um componente naquela determinada substância, naquele determinado material. Se eu pegar, por exemplo, um copo com água e areia, e aí eu mexer esse copo, e depois de um tempo eu esperar, eu vou ver que no fundo desse copo se depositou a areia dessa mistura. E a água eu posso ver nitidamente na parte de cima do copo e na parte de baixo eu posso ver a areia. Então, nós dizemos que essa mistura é uma mistura heterogênea. Por que mistura? Porque eu tenho mais de um componente ali naquele copo. Eu tenho a água, eu tenho a areia. E aí eu consigo enxergar a olho nu, só de olhar para aquele copo, que eu tenho ali dois componentes nessa mistura. Então a gente chama essa mistura de mistura heterogênea. Se eu pegar, por exemplo, um copo de leite, eu consigo ver quais substâncias eu tenho ali naquele leite, quais os componentes? Não, eu vejo apenas um copo de leite. Mas nós sabemos que um leite não tem somente o componente, o leite. O leite ele é formado por diversos componentes. Eu tenho ali proteínas, eu tenho a gordura do leite, eu tenho o açúcar do leite, a lactose, eu tenho água. Então, eu tenho diversos componentes. Então, se eu tenho diversos componentes, eu tenho uma mistura de substâncias. Só que essa mistura de substâncias, eu não consigo enxergar separadamente a água, não consigo enxergar separadamente a lactose, não consigo enxergar a proteína do leite. Então, eu tenho uma mistura uniforme, em que eu vejo apenas um copo de leite. Então, essa mistura eu chamo de homogênea, uma mistura uniforme. Eu não consigo identificar quais são os componentes daquela mistura, tá bom? Então, vocês relembraram a diferença entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos responder então aí as alternativas. Água e areia é uma mistura, como eu disse, heterogênea. Eu consigo ver os diferentes componentes dessa mistura. Hétero, vocês vão saber que está relacionado a mais de uma coisa quando vocês virem esse prefixo. E homo a uma coisa só, tá bom? Granito, aquela rocha, é uma mistura heterogênea. O granito é formado por diversos minerais, por isso que eu vejo diferentes cores no granito. Eu vejo a cor branca, a cor cinza, a preta. Então, cada cor dessa está relacionada a um componente diferente, tá? Eu tenho vários minerais, eu tenho mica, feldspato, acredito que tenho quartzo também, se não me engano. Cada um deles vai conferir uma cor diferente ao granito. Então, é uma mistura heterogênea, eu consigo identificar cada componente ali só de olhar. Água mineral não gasosa, água mineral sem gás, é uma mistura homogênea. Eu não consigo identificar os componentes que tem naquela água. Água com sal totalmente dissolvido, mistura homogênea. Não consigo identificar onde está o sal ali naquela mistura. Petróleo boiando na água do mar após um vazamento de um navio petroleiro. É uma mistura heterogênea. A gente vê que água e óleo, no caso aí o petróleo, não se misturam. Eu consigo ver esse petróleo boiando na superfície ali da água. Ar atmosférico não poluído é uma mistura homogênea.
Se eu tenho um ar atmosférico sem poluição, eu não consigo identificar ali os componentes desse ar atmosférico, tá bom? Então aparece para mim como uma mistura uniforme, uma mistura homogênea. Eu queria apenas fazer uma observação nessa questão do ar. É uma mistura? Sim, é uma mistura, porque no ar eu tenho diversos gases. Eu tenho oxigênio, eu tenho nitrogênio, tenho gás carbônico, tenho diversos gases. É uma mistura, então, de substâncias, tenho diversos componentes ali. Eu posso falar que o ar atmosférico é uma substância pura? Não, não é uma substância pura. A gente vai ver outro exemplo lá na frente. Não é uma substância pura. Substância pura é quando eu tenho apenas um componente, ok? O ar atmosférico é formado por diversos gases, é uma mistura, embora seja uma mistura homogênea, que eu não consigo identificar esses gases. Eu vejo como uma coisa só, tá bom? Pessoal, a 2 vem perguntando assim, não é uma evidência de transformação química? A gente já estudou transformação química e transformação física. E esse é um conteúdo também do 6º ano. Transformação física acontece quando há mudança de estado do material. Passa de um estado físico para outro. Transformação química é uma mudança na composição desse material. Era um material com uma determinada fórmula química antes e houve uma transformação, se transformando em um outro material, diferente do primeiro. Não é uma evidência de transformação química. Mudança de cor do material, liberação de gases, liberação de energia na forma de calor, passagem do estado sólido para o líquido. Então, a nossa resposta é a letra D. Não é uma evidência de transformação química. A letra D está mostrando aí uma evidência, né? Uma transformação física. Passou do estado sólido para o líquido. É uma transformação física. Aconteceu aí a transformação física chamada de fusão. Passagem do estado sólido para o líquido, tá? Todas as demais são evidências, sim, de transformação química. Mudança de cor do material. Quando acontece mudança de cor, é uma evidência de que houve transformação desse material. Transformação química. Era um material e passou a ser outro. A gente pode observar a mudança de cor, por exemplo, numa fruta amadurecendo, né? Uma banana, por exemplo, esverdeada no início, né? Depois ela se transforma, vai mudando de cor, fica amarela, fica preta. Então, temos ali uma transformação química, é um outro material se formando. Aquela banana muito madura, preta, ela já é diferente daquela verde, é um outro material, com outro sabor, outras características, e dentre elas a mudança de cor, tá? Liberação de gases, a gente viu também, que é uma evidência de transformação química. Quando eu pego lá o antiácido, né? O sal de frutas, dissolvo na água a liberação de gases. Coloco ele na água a liberação de gases. Então, é uma evidência de transformação química, um novo material ali sendo formado. Liberação de energia na forma de calor, quando eu tenho a combustão, por exemplo, quando eu tenho uma vela queimando. Há ali uma liberação de energia na forma de calor. Tá bom? É uma evidência de transformação química. 3. Escreva no caderno em quais das situações abaixo estão ocorrendo transformações químicas e indique quais são as evidências dessas transformações nas situações indicadas. Então, nós vamos dizer quais das alternativas, né, estão ocorrendo transformações químicas e quais são as evidências dessas transformações. Fusão do ferro é transformação química? Não. É transformação física. Fusão, passagem do estado sólido para o líquido. O ferro estava no estado sólido, passou para o estado líquido. Lembrando que cada substância, cada material tem o seu ponto de fusão específico. Ponto de fusão da água e de solidificação também, no caso, é a 0 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Do ferro já vai ser diferente. Queima de um pedaço de papel é uma transformação química, não é mesmo? A queima do pedaço de papel? O papel é o mesmo depois dessa queima? Não. Há a transformação, né, desse papel.
A evidência, então, produção de calor e gases. C. Queda de um objeto no chão. Não é uma transformação química. O objeto caído no chão é o mesmo objeto. Amassamento de uma latinha de suco. Não é transformação química. E. Bicarbonato de sódio misturado ao vinagre. Se eu misturar bicarbonato de sódio ao vinagre, há uma transformação química, a formação de uma nova substância. Evidência, liberação de gás na forma de bolhas. Tá bom? Essa liberação de gás que eu observo na forma de bolhas é uma evidência de que ocorreu uma transformação química, que um novo material foi formado. Evaporação da água, transformação física. Na 4, eu pedi para colocar verdadeiro ou falso nas afirmativas e para corrigir as falsas. Vamos lá. Uma substância pura, igual eu já havia comentado com vocês, é aquela formada por um único componente. Verdadeiro. É uma substância pura. Não há dois componentes ali, há apenas um. Um exemplo de substância pura é a água potável? Falso. A gente pode olhar para a água que a gente bebe e pensar que ali só há água, ali só há H2O, que é a fórmula química da água. Mas não é verdade. Embora a gente só veja uma coisa uniforme, a água, nós temos ali na água gases dissolvidos, nós temos sais minerais, então nós temos mais de um componente. Então não é uma substância pura, tá bom? No entanto, a água potável é uma mistura de substâncias e uma mistura homogênea. Eu só vejo uma coisa ali, embora tenham ali uma mistura de substâncias, tá? Fusão ou solidificação é o nome da passagem de uma substância ou material do estado líquido para o gasoso. O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 graus Celsius. Errado. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. E solidificação é o processo inverso. É a passagem do líquido para o sólido. Tá bom? Ponto de fusão da água é 0 graus Celsius? Sim, ponto de fusão da água é a 0 graus Celsius. Quando chega a 0 graus Celsius, essa água que estava no estado sólido passa para o líquido e essa água que estava no estado líquido passa para o sólido a 0 grau. Tá bom, pessoal? Ebulição é o nome dado à passagem de uma substância ou material do estado sólido para o líquido. O ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Falso. Ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso, ok, pessoal? A passagem do estado líquido para o gasoso tem um nome certo, que é a vaporização, mas dentro da vaporização nós temos dois tipos, que é a ebulição e a evaporação. A evaporação a gente observa lá numa roupa secando no varal, é um processo mais lento, aquela água da roupa evaporou. A ebulição é um processo mais rápido, como por exemplo quando a gente coloca um canecão de água no fogo e aí aquela água começa ali, quando ela atinge 100 graus Celsius, formar aquelas bolhas e a água então passa para o estado de gás, estado gasoso, ok? O ar é formado por vários gases. Podemos dizer então que o ar é uma mistura de substâncias e não uma substância pura. Verdadeiro. Como eu já havia dito, o ar é formado por diversos gases. Misturas homogêneas são aquelas em que não consigo distinguir seus componentes a olho nu, só de olhar. Já misturas heterogêneas são aquelas em que consigo distinguir seus componentes. Correto. Leia as afirmativas abaixo e coloque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Vamos corrigir as falsas. Em física, podemos conceituar força como qualquer agente que pode deformar um objeto e modificar o movimento de um corpo, alterando sua velocidade. Verdadeiro. Qualquer agente pode ser nós, pode ser um animal, pode ser uma máquina, né, que vai deformar um objeto e modificar o movimento de um corpo, alterando assim a sua velocidade. Tá bom? Verdadeiro. Ao empurrar, por exemplo, uma mesa, eu estou gerando ali uma modificação no movimento desse corpo, tá? Eu estou aplicando ali uma força e essa força vai gerar trabalho. O trabalho depende da força aplicada e do deslocamento do objeto, ou seja, o trabalho é o resultado da multiplicação da força
pelo deslocamento verdadeiro. Ao empurrar essa mesa, eu estou ali aplicando uma força e realizando um trabalho. A mesa se deslocou, ok? Máquinas simples são aqueles dispositivos que facilitam o dia a dia, pois nos permitem realizar um trabalho com menos esforço. Sim, pessoal, esse conteúdo de máquina simples é um conteúdo visto no 7º ano, tá bom? E o que são as máquinas simples? São aqueles dispositivos que vão facilitar o nosso dia a dia, vão nos permitir realizar algum trabalho com menos esforço, tá bom? Colocando menos força. São as máquinas simples. Quando a gente pensa em máquina, a gente pode vir à nossa cabeça uma máquina de lavar, um automóvel, né, um carro. São máquinas, sim, são máquinas, mas não são máquinas simples, são máquinas mais complexas, que utilizam de outros dispositivos, né, como dispositivos eletrônicos, etc. Já as máquinas simples, como o nome diz, são máquinas mais simples mesmo, né, que vão facilitar o nosso dia a dia. Outra alternativa aí, o plano inclinado, roldana, alavanca, roda com eixo, são tipos de máquinas simples? Verdadeiro. Relembrando um pouquinho, pessoal, esse conteúdo do 7º, plano inclinado, eu posso chamar de plano inclinado uma rampa, por exemplo. Uma rampa vai ajudar na locomoção, por exemplo, de um cadeirante, a subir em uma calçada, por exemplo, a adentrar edifícios, né, prédios. Com a escada ele não vai conseguir, a rampa pode ajudá-lo. Se eu quiser também transportar algum material, alguma carga por uma rampa, eu vou gerar ali, né? Eu vou ter menos esforço para poder transportar esse material do que se eu estivesse simplesmente levantando uma caixa pesada a uma determinada altura, né? Se eu estivesse pegando essa caixa aí com os braços, com as mãos, utilizando os braços e as mãos. Se eu levantar essa caixa para uma rampa, o meu esforço vai ser menor, tá? A rampa é um exemplo de plano inclinado. Temos a roldana, que são aquelas tipo umas rodas, né? Que tem os sulcos, por onde passa uma corda. E aí eu puxo aquela corda e levanto determinado objeto pesado. É uma roldana. No hasteamento de bandeiras, por exemplo, eu tenho ali uma corda que passa por uma roldana, que são tipo rodas, que tem um espaço ali no meio por onde essa corda passa, e aí eu puxo essa corda e levanto essa bandeira. Então é uma forma de, com menos esforço, levantar certos objetos. A alavanca é uma haste que pode ser de madeira, de metal, de um outro material resistente, e aí eu tenho um ponto fixo, e com essa haste eu coloco ela sobre um determinado ponto fixo para levantar algum objeto. Por exemplo, levantar uma pedra, uma rocha pesada, eu colocando uma alavanca em determinado ponto fixo e eu fazendo uma força para baixo nessa alavanca, eu consigo levantar essa roda. Essa rocha pesada, essa pedra, tá bom? Roda com eixo são aquelas rodas que possuem engrenagem, né? Que a engrenagem é a junção dessas rodas com aquelas correntes que passam por essas rodas. Roda com eixo aí eu encontro na bicicleta, né? Nós temos o peão, nós temos aquela parte maior. E aí, eu não me recordo o nome agora dessa parte maior que a gente tem na bicicleta, né? A gente tem um círculo, uma roda maior e uma menorzinha, por onde passam correntes. E aí, pedalando, né, com o pedal, que funciona como uma manivela, essas correntes são giradas, gerando ali um movimento da bicicleta, tá bom? São todos esses exemplos, tipos de máquinas simples, ok, pessoal? Vão facilitar o movimento, vão gerar menos esforço da pessoa. A alavanca era usada como uma balança rudimentar no passado. Verdadeiro. Se eu pensar numa balança, se eu pensar também naquela balança que nós temos, né, nos brinquedos infantis, nas praças, funciona como uma alavanca. Eu tenho ali no meio um ponto de apoio e eu tenho uma haste, tá bom? E aí eu posso ter uma balança
colocando um objeto em uma extremidade, em outro, aquele que tiver mais força vai gerar um deslocamento ali dessa balança, tá? Martelo, machado, tesoura, pinça, parafusos, então são exemplos de máquinas simples? Sim, pessoal, são todos exemplos de máquinas simples, tá? Martelo, machado, tesoura, pinça, parafuso, todos eles vão facilitar o nosso dia a dia e gerar menos esforço, tá bom? Para realizar determinado trabalho. A rampa é um exemplo de plano inclinado importante para a acessibilidade de pessoas cadeirantes. Como eu já havia dito, sim, a rampa é um exemplo de plano inclinado importantíssimo, tá, pessoal? Para a acessibilidade de pessoas com algum tipo de deficiência, no caso aí deficiência física, como os cadeirantes. Facilita demais a vida dessas pessoas. E facilita a vida de todos nós, né? A rampa é importantíssima. 6. Diga qual componente celular não está presente em células animais. É o cloroplasto, né, pessoal? Cloroplasto está presente nas células vegetais, células que fazem fotossíntese, tá? Nas algas também. 7. Você estudou sobre algumas fontes de energia, dentre elas a hidrelétrica, solar, eólica, de biomassa, nuclear e geotérmica. Agora no caderno, identifique entre elas as que possuem as características abaixo. A. Obtida da energia dos ventos. Que tipo de energia é essa? Que utiliza a energia dos ventos. É a energia eólica. B. São exemplos dessa fonte o álcool e o biodiesel. É energia da biomassa, tá? Pode ser de cana-de-açúcar, do bagaço da cana, dentre outros, tá? Energia da biomassa. Originada de substâncias radioativas, é energia nuclear. Captadas por placas, está disponível apenas de dia, é energia solar. Gerada por queda d'água, energia hidrelétrica. Gerada pelo calor da Terra, é energia geotérmica. É o calor oriundo do interior da Terra. 8. A gasolina é extraída do petróleo, enquanto o etanol é produzido da cana-de-açúcar. Sobre esta frase, marque a alternativa correta. A. Ambos são recursos não renováveis? Falso, né, pessoal? O petróleo é um recurso renovável e o etanol não? Falso. O petróleo é um recurso não renovável e o etanol é renovável? Verdadeira, tá bom? O petróleo é não renovável, é um combustível fóssil, tá? A gasolina, perdão, que é extraída do petróleo. Enquanto o etanol é produzido da cana-de-açúcar, que é uma energia renovável, energia da biomassa, tá bom? Ambos são recursos renováveis. Falso, tá bom? 9. A função das mitocôndrias é a produção de proteínas. É função das mitocôndrias produzir proteínas? Não. As mitocôndrias estão relacionadas a quê? A respiração da célula, né? A respiração celular. Quem produz as proteínas são os ribossomos, ok, pessoal? 10. Os cloroplastos na célula vegetal estão relacionados à fotossíntese. Fungos também possuem cloroplastos. Falso. Os cloroplastos da célula vegetal estão sim relacionados a esse processo da fotossíntese. No entanto, fungos não possuem cloroplastos, tá bom, pessoal? Fungos não realizam fotossíntese. Pessoal, eu finalizo então aqui a correção desse exercício. É importante que vocês sempre tirem as dúvidas e verifiquem se acertaram, se erraram as questões, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.